Eu sinto que eu não gravei vídeos de leituras por um mês e o mundo todo mudou, já tá tudo diferente e eu não sei o que eu tô fazendo mais aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas. Vamos conversar sobre tudo que eu li nesse meio tempo e muitas coisas aconteceram, não é mesmo, nesse meio tempo. Já adianto que esse vídeo de leituras deve ter ficado um pouquinho grande porque eu não consigo segurar a minha língua, mas temos muitas leituras também, né? Vamos pegar quase 2 meses de leitura aqui nesse vídeo, então deu tempo de eu ler bastante coisa, deu tempo também de eu passar por uma ressaca literária e também por me curar dessa ressaca literária no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então vai ser um vídeo que vai englobar bastante coisas, livros bem diferentes, e eu espero ter a sua companhia até o final. Vocês viram no vídeo anterior que eu falei de magia, né? Que eu li Harry Potter e as leituras foram ótimas, né? Pois é, a magia acabou. Nesse vídeo aqui eu não vou poder repetir esse mesmo discurso. Confesso que eu não li coisas tão boas quanto eu gostaria, mas não foi uma perda de tempo total. Li algumas coisas muito boas, algumas coisas medianas e algumas coisas muito ruins, e vocês já devem saber de qual livro eu tô falando. Por causa disso, nesse vídeo eu resolvi misturar, eu não vou falar as minhas leituras na ordem que eu li, eu vou colocar nesse vídeo da melhor leitura pra pior leitura. Dessa forma a gente começa o vídeo super de boas e good vibes, agradecendo pelo livro bom que eu li, e no final a gente termina descascando o couro de todo mundo, porque é assim que eu sou, gente. Então vamos começar com o melhor livro que eu li durante esse período, e honestamente não tem nem dúvida de que esse foi o melhor livro. Assim como o primeiro volume dessa trilogia me trouxe um sentimento muito bom de voltar pra casa, e ele simplesmente enriqueceu esse universo, e foi maravilhosa a experiência de leitura. E eu tô falando de A Comunidade Secreta, né? O segundo volume do Livro das Sombras. Quando esse vídeo sair no ar, provavelmente esse livro já deve ter saído aqui no Brasil. Eu li em inglês no original mesmo, porque eu tô fazendo a coleção dessas capas e dessas edições. E eu não vou me alugar muito, porque eu já gravei uma resenha pra esse livro que vai sair no dia do lançamento do livro aqui no Brasil. Então, ó, estamos parados no tempo aqui, porque eu não sei se esse vídeo vai sair antes, vai sair depois. Enfim, aqui a gente vai ter uma continuação direta da Luneta Âmbar, que é o final da trilogia Fronteiras do Universo. E é um livro muito grande, ele é muito denso, acontecem algumas coisinhas, mas eu sei que ele não vai agradar todo mundo, e principalmente quem não é muito fã desse universo. No vídeo eu discuto um pouco mais sobre isso, só que eu gostei muito dessa experiência. Cada coisa que eu li aqui eu me sentia muito confortável com o Philip Pullman me contando essas coisas. Ele enriqueceu o universo, ele desconstruiu coisas que a gente tinha na nossa cabeça como regra. Ele inseriu questionamentos sobre esse universo que ainda não tinha tido a oportunidade de inserir. Então ele acrescenta muitas questões filosóficas, e eu sei que é um livro pra fãs justamente por causa disso. Ele deixa a aventura de lado, a aventura e os elementos assim infantis e mais usuais de ter um livro acabam cedendo espaço para questões mais introspectivas, mais subjetivas e mais filosóficas. E não que não tenha tido isso em Fronteiras do Universo, né? Porque é um livro regido por questões filosóficas e críticas religiosas. Mas aqui, ela acaba se tornando um elemento principal e acaba movendo os personagens dentro dessas questões. Então a gente se vê juntamente com os personagens pensando sobre isso, e não só a gente como leitor pescando ali algumas críticas, não sei se ficou muito claro. Mas eu tô muito animado para que as pessoas leiam esse livro, para que os fãs, né, retornem a esse universo e vejam a opinião de todo mundo, porque eu me senti muito bem, eu tô muito feliz e eu tô muito animado para continuar essa trilogia e ver como o Philip Pullman vai concluir. E eu vou me agarrar a esse sentimento de fã, de poder voltar para um universo querido, e vou fingir que esse vídeo todo vai ser só sobre ele. Infelizmente não foi, e as coisas aqui vão afundar um pouquinho. Agora a gente começa a sessão de 3 estrelas e meia, que é basicamente todos os livros com exceção do primeiro, que foi A Comunidade Secreta, e o último livro desse vídeo. Toda essa meiuca vai ser livros 3,5, mas eu resolvi começar com esse porque eu tenho que vestir a minha gravatinha pra poder falar de clássico aqui no canal, porque eu acabei lendo Voltaire. Eu li Cândido, ou O Otimismo, do Voltaire, no e-book mesmo, com a tradução do Mário Laranjeira, da Penguin Companhia das Letras. Eu tava com esse book parado aqui há algum tempo, que eu peguei de graça do Kindle. Por algum motivo eu resolvi pegar ele pra ler, que sinceramente agora eu já não me lembro mais qual foi o motivo, mas eu resolvi ler. E foi uma experiência, não sei, valeu a pena pra conhecer algo do Voltaire. Agora já posso estufar meu peito e falar que sou do Cult Booktube. Ai, gente,
A gente faz piada pra não chorar. O que acontece é que esse livro tem uma introdução que explica coisas da obra e depois coloca a obra em si. O que eu fiz foi, pulei a introdução e li primeiro o texto, depois voltei pra introdução. A gente vai acompanhar nesse livro, basicamente, um homem e uma jornada dele, conhecendo pessoas e tal. Ele tem um objetivo, ele tem um romance, ele vai encontrando conhecidos durante essa jornada, esses conhecidos vão levar ele a algum lugar. Enfim, é uma jornada, basicamente. É um livro de jornada, mas até então não tinha soado nada extraordinário. Aí eu li a introdução e nela a gente tem a análise da obra. A gente tem algumas intenções do Voltaire, qual o simbolismo daquilo. E aí eu falei, putz, entendi. O livro foi regido, e a nota também, mais pela experiência de conhecer o Voltaire do que pela história em si. Porque, assim, não gostei muito da história, achei que acabou meio meh, mas valeu super a pena pra conhecer o Voltaire. Não é um livro que eu sei que eu recomendo, mas ele tem questões filosóficas, dá pra pensar um pouquinho. Terminei essa leitura da introdução um pouco pensativo, refleti um pouco sobre a minha vida, e então acho que valeu a pena. Por causa disso eu dei 3,5. Honestamente eu só concluí a leitura porque era curtinha mesmo. É um livro bem curto, bem rapidinho, então, enfim, vocês me entenderam, né? Não é a minha praia, mas valeu super a pena. Então se você quiser conhecer o Voltaire, eu indico sim. O próximo livro que eu concluí em fevereiro foi uma batalha pessoal que vocês estão acompanhando. Caso vocês acompanhem a gente há muito tempo, eu tô tentando terminar esse livro há 2 anos. Ele é enorme, eu tava lendo uma partezinha por dia. Às vezes eu abandonava, às vezes eu retornava a leitura, mas eu finalmente concluí. Eu tô muito aliviado e muito feliz. E eu tô falando do Mundo de Gelo e Fogo do George R. R. Martin, aquele livrão que por causa da mudança que a gente tá fazendo, eu já mandei ele pra casa da minha mãe, pra eu não ficar com esse peso aqui comigo. A minha relação com as Crônicas de Gelo e Fogo, ela é muito conflituosa. Eu preciso de muita motivação pra ler. Então agora, quando não tem lançamento da série e não tem ninguém falando sobre o assunto, eu fiquei meio desanimado. A minha sorte é que o Iago é muito fã e aí a gente podia conversar sobre algumas coisas, mas esse livro em si, por ser de não ficção, né, entre muitas aspas, é meio que uma enciclopédia desse universo, vai contar algumas partes da história, dos lugares, vai contar... enfim, basicamente isso. A história dos lugares. A gente não tem uma narrativa, e eu, como não sou muito intrigado pra esse mundo, eu não me senti instigado a continuar a leitura. Mas eu confesso que algumas partes pra mim foram interessantíssimas. Vou revelar aqui, vou me assumir aqui no canal que eu gosto dos Greyjoy, e eu vou ser muito criticado por isso, mas não tô nem aí. Eu gosto do Theon, eu gosto dos Greyjoy. Eu achei essa parte dos Greyjoy muito interessante. Eles são realmente uma casa, uma família, uma região ali de Pike que eu realmente me interesso pela cultura deles. Depois deles eu fiquei muito intrigado com a história dos Tyrell, a história de Jardim de Cima, o castelo, achei muito bem bolado, muito bem pensado. Enfim, algumas coisas ali no livro foram instigantes, realmente eu ainda tô com essas informações na cabeça. Mas o livro, de forma geral, foi muito volátil pra mim. Eu li naquele momento e eu já esqueci, porque eu não me sinto nessa necessidade de consumir Crônicas de Gelo e Fogo. Os fãs que lerem provavelmente vão gostar bem mais do que eu. Pra mim valeu a experiência, eu só queria que fosse um livro que me instigasse mais e aí eu não demorasse 2 anos pra terminar. Mas fora isso, valeu a pena a leitura. A gente tá aí com a transição, né, da editora Leia pra editora Suma de Letras. Agora não é mais Suma de Letras, é só Suma. Isso tá tudo me deixando muito confuso. Então a gente não sabe quais livros a Leia publicou das Crônicas de Gelo e Fogo que a Suma vai publicar. Esse ainda tá nesse limbo, mas se por um acaso você encontrar uma edição antiga, compra e leia se você for muito fã. Eu paguei R$ 35 nesse livro, gente. Foi um achado? Foi. Mas, honestamente, foi ótimo eu ter pago só isso mesmo. Concluí a minha leitura do Destino da número 10, gente. Esse livro é o 5º ou 6º, não tô sabendo o número, 6º volume do Legado de Lauren, série que iniciou com Eu Sou o número 4. O livro é publicado pela Intrínseca e traduzido pela Viviane Diniz. E esse aqui é o 6º volume, então eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa série, mas Eu Sou o número 4 é algo que me acompanha desde a adolescência, então eu não quero simplesmente deixar de ler. Esses livros já não me agradam tanto igual me agradavam quando eu era adolescente. Isso é uma coisa, assim, super natural, né? Eu comecei a ler isso, não sei quando, 2012? 2012 é quase 10 anos atrás. O Lucas não é mais o mesmo Lucas. Eu nem sei se foi 2012, posso estar mentindo, gente, desculpa. Mas eu quero concluir essa série, né? E esse livro foi super divertidíssimo, porque ele me fez rir, ele me fazia rir em alguns momentos que eu falei, gente, não é possível que isso está acontecendo.
Nós vamos continuar aqui nesse livro a trajetória e a aventura desses ETs, né? Em busca de matar os alienígenas do mal para salvar o lar deles e a população deles. E aqui é um livro muito eletrizante. Tem basicamente, acho que 4 cenas principais. O livro todo se passa nessas 4 cenas. É uma coisa meio de guerra, assim, meio de aventura e tal. Mas aí eu gostaria de usar o Pittacus Lore como exemplo aqui nesse canal, uma vez que Pittacus Lore é o autor, mas ele também é um personagem. Ele também é um pseudônimo de 2 autores que ninguém sabe quem são. Vou usar eles como exemplo pra criticar algumas coisinhas aqui da escrita, que eles não vão poder falar no Twitter que eu marquei eles em resenha negativa, né? Porque ninguém sabe quem eles são. E eu falo eles porque acham que são 2 pessoas, 2 caras. Enfim, eu marquei algumas coisas ao longo dessa leitura que me fizeram rir. Ai, gente, queria dividir isso com vocês, eu posso? Me deixa. É início do capítulo 8, na página 89, acontece um acidente no metrô, tá tudo escuro, as pessoas estão desesperadas, e eis que o narrador coloca assim, o narrador é em primeira pessoa, então aqui no caso é o personagem John Smith, que é o número 4. Eu me sento e olho em volta, e imediatamente vejo uma fileira de celulares espalhados pelo corredor principal do trem. Com aplicativos de lanterna ligados, os telefones funcionam como velas à bateria. Ele realmente colocou que a lanterna do celular é vela a bateria. Aí acontece alguma coisa X aqui, eu não quero dar muito spoiler, mas pessoas normais vão acabar sendo envolvidas nessa trama toda dos alienígenas, dos lorianos. E aqui a gente conhece uma personagem que ganhou o livro pra mim, que é a Daniela. Daniela, ela é humana e vai ser levada aí de alguma forma pra essa situação dos alienígenas. E quando o John Smith, ou seja, o número 4, tá falando com ela de que agora você precisa nos ajudar nessa batalha, vamos juntos e tudo tal, ela tá tipo, não, eu não quero saber de vocês. Aí ele vem. Você acha que passaram uma folha de inscrição para participar da invasão alienígena? Ninguém pediu por isso. Nós, lorienos, não pedimos para os Mogs destruírem nosso planeta natal, mas aconteceu mesmo assim. Daniela na defensiva fala, tá bem, então você sabe como é. Tudo que eu tô dizendo é que você não deveria julgar o que eu escolho fazer durante a invasão alienígena do meu planeta. Essa merda é uma loucura. John Smith vai então. Eu era muito jovem para lutar quando atacaram Lorien, mas você... Daniela o interrompe e fala, ah merda, lá vem, o discurso de recrutamento. Já sabemos que Daniela não aguentaria 5 minutos de Twitter. A gente vira a página e Daniela é uma pessoa maravilhosa. Ela pergunta pro John, por que você tá fazendo essa cara de idiota? E aí eu senti que a pergunta era pra mim, porque eu estava realmente fazendo uma cara de idiota e eu respondo pra Daniela. Daniela, deve ser porque 2 páginas atrás o narrador falou que a lanterna do celular era vela bateria. Mas Daniela é uma pessoa maravilhosa e provando que aguentaria o Twitter sim, e ela ia ser afrontosa. Ela fala pro Jon Snow, você devia estar terminando o ensino médio, cara, não salvando o mundo. Daniela é engajadíssima nas questões sociais e vai problematizar no Twitter sim, paguei minha língua. E aí a gente avança mais um pouquinho e Daniela é a personagem que é pra gente se relacionar. Pittacus Lore, ou seja lá qual for o nome do moço, ou da moça, não sei, colocou Daniela pra gente se relacionar. Ela vai falar, minha vida ficou tão absurdamente estranha. E eu falo, Daniela, lendo esse livro eu percebi que a minha também. Eu percebi uma coisa, que eu estou ficando velho com esse livro, não só por causa dessas coisas que eu falei aí, mas por outra. Esse livro tem diferentes pontos de vista, e os pontos de vista são separados só por fontes diferentes ao longo do livro. Então cada personagem vai ter a sua fontezinha. E quando eu era adolescente, isso não era um problema, porque eu lembrava qual era a fonte de cada um. Mas nesse aqui, eu não sabia qual era a fonte. Eu não sabia quem era John, quem era Marina, quem era Sage, quem era Sam, quem era não sei o que lá. Fiquei, gente, custava alguma coisa ter um nome ali do personagem em cima? Podia ser a mesma fonte, ou podia ser a fonte diferente. Mas botava o nome do personagem, do ponto de vista ali. Aí eu percebi, eu estou ficando velho, porque eu não consigo mais diferenciar essas fontes, não consigo mais diferenciar esses personagens. Enfim, vou querer terminar essa série sim, porque tô engajado, já tô no penúltimo, vou ler o último sim. Outro livro que eu concluí e dei 3,5, e aí eu já pauso aqui falando que eu vou ter que me retratar com vocês nesse vídeo, foi Um Estranho Sonhador da Laini Taylor, traduzido por Eloise de Villers. Eu vou ter que me retratar porque fiz um vlog no canal falando que estava amando esse livro, mas esse livro é a definição perfeita do meme início de sonho, deu tudo errado. Porque até as partes que eu li durante a gravação do vlog, eu tava achando maravilhoso. A escrita da Laini Taylor, ela é muito gostosa, ela é muito diferente, em alguns momentos soa muito mágico, sabe? Aquela escrita que você quer continuar, que você tá cativado,
que você sente, sei lá, parece que a magia tá fluindo do livro pra você, alguma coisa desse tipo. A história tava super interessante, a gente tem uma mitologia aqui desse mundo de uma cidade no céu, aí ninguém lembra mais o nome da cidade, virou Lamento. A gente tem um personagem principal que é muito deslocado, todo mundo na cidade não gosta dele, ele gosta muito de literatura, ele dedicou a vida dele pra poder estudar essa cidade de Lamento, saber dos mitos e tudo tal. Tem um quê de magia, porque a gente tem um personagem insuportável que é o Taion, que ele é alquimista e todo mundo na cidade gosta muito dele, todo mundo acha que ele vai ser o herói, ele vai ser o salvador e tal. E nessas primeiras páginas a gente vê o início dessa jornada, montando uma locomotiva não, uma sociedade, uma comotiva... Ih, gente, perdi a palavra. Montando um grupo ali de pessoas pra ir até essa cidade, desvendar os mistérios. Então tava tudo muito interessante, tava lento. Eu vi gente reclamando que o livro é lento. De fato ele é, mas pra mim a escrita da Laini Taylor superou isso tudo, porque eu tava achando uma lentidão mágica. Enfim... Aí eu cheguei na parte do vlog, parei de gravar ali, li mais alguns capitulinhos e tudo começou a desgringolar. Por quê? Como vocês já me conhecem, vocês já devem saber o que o livro passou a focar e me desagradou. E foi ele, o romance. O personagem do estranho, né? Eu esqueço o nome dele, gente. Laszlo, se não for Laszlo. Se não for Laszlo, agora vai ser Laszlo, porque é alguma coisa desse tipo. O personagem do Laszlo conhece esses... Ah, não vou dar muito spoiler. Mas enfim, foca no romance. E foca tanto no romance que o livro tem até cenas eróticas. E a paixão do personagem principal com outra personagem vai acabar movendo essa história. Então eu saí de perdendo tempo de maratona procurando fanart desses personagens, achando super interessante, criando um álbum temático no Pinterest com imagens e paisagens de coisas que podiam remeter a essa história. Ah, meu Deus do céu, ele tá falando de partes íntimas da pessoa. Pra mim ia ser uma história épica de fantasia, a gente ia ter guerra, a gente ia ter criaturas fantásticas, a gente ia ter magia. Em parte, a gente tem essas coisas. A mitologia desse mundo é super interessante, a gente vai conhecer esses filhos dos deuses que vão ser personagens aqui, cada um tem um poderzinho diferente, que é muito interessante. Mas aí o livro foca no romance, e eu não tava esperando por isso. Não achei que combinou. Não achei que combinou o início da história com o final da história. Eu vou ler a última frase do livro. Resolvi tomar essa decisão aqui agora. Sem dar muito spoiler, ó, aconteceu isso, porque essa história ainda não tinha acabado. Continua. É tipo, acaba no meio de uma cena... E, enfim, gente, não curti. Sei que eu devo ter instigado aí algumas pessoas a lerem por causa do vlog e tudo tal. Já conversamos, né, alguns inscritos falando aí que não estavam curtindo. E assim, eu não me senti intrigado pra continuar, não sei se eu vou querer continuar. Então, me desculpem, mas realmente, o início dessa história era maravilhoso. E o final, pra mim, não foi. Não foi. Me desculpem. Aí outro livro da maratona que eu terminei foi Garotas de Neve e Vidro, da Melissa Bacherdoltz, traduzido pelo Edmundo Barreiros. Mentira, gente. Eu não dei 3,5, dei 3 estrelas. Menti. Me desculpem. O que acontece? Essa história é um reconto da Branca de Neve. Até o momento em que eu gravei no vlog, eu falei que eu tava achando muito original pra ser chamada disso. E de fato tava. Aí, no finalzinho do vlog da maratona, eu falei que tava começando a aparecer elementos da história da Branca de Neve. Tanto elementos de personagens, narrativos, até elementos mesmo. Eu terminei muito feliz esse livro, na verdade. Eu tava super ansioso pra fazer essa leitura. Eu tava devorando as páginas, querendo pegar o livro a todo momento pra ler. Não era verdade isso. Eu lutei muito pra terminar essa leitura, eu não tava querendo pegar o livro pra ler. A minha ressaca começou com esse livro aqui. Entendi porque é um reconto da Branca de Neve, porque de fato as histórias são muito próximas, a inspiração é real. A gente tem os mesmos personagens, a gente tem o mesmo elemento, a gente tem as mesmas conclusões narrativas. A autora adiciona um pouquinho de originalidade, mas é um pouquinho, bem pouquinho mesmo. A autora corta a parte dos 7 anões, porque ela não queria ser cancelada, nem problematizada no Twitter, e isso foi muito bom pra ela. Mas a história em si, ela é 3 estrelas, é a definição perfeita de 3 estrelas. Não é um livro que me agradou e não é um livro que me desagradou. Ele serviu pro momento, apesar de eu ter lutado pra terminar. Não acho que é uma história uhul, vamos todo mundo ler pra conversar sobre. Mas também não acho que seja uma história perda de tempo. Como eu falei no vlog, e vou repetir aqui, esse é aquele livro que é muito fácil de ler. Você não precisa nem estar com a concentração 100%, porque você vai entender a história, você vai saber o que tá acontecendo, não tem nada de dificuldade aqui. O seu cérebro pode parar de pensar que você vai continuar
lendo esse livro aqui e entendendo. Isso não é pejorativo, tem livros que é ótimo ser isso. As Aventuras de Caça-Feitiço é um que eu leio justamente em momentos que eu não quero ler, porque mesmo eu não querendo ler e não querendo me concentrar, eu sei o que tá acontecendo na história, eu tô entendendo o que está acontecendo. Mas assim, honestamente, eu, Lucas, não quero ler mais história desse tipo. Estava com esse pensamento na cabeça, mas esse aqui foi, é realmente isso. Mas eu não quero mais ler livros descartáveis, eu não quero mais ler livros que não me trazem nada. Não quero mais ler livros por ler, porque é legalzinho, porque é isso, não. E eu tava sentindo que esse seria um e foi. E eu não quero mais. Eu não quero mais perder tempo lendo livros como Garotas de Neve e Vidro. E uma crítica que a plataforma 21, não sei quem vai ser essa crítica. Eu teria optado por uma capa melhor. Essa capa de coroa, primeiro que já tá sendo saturada. Segundo, porque todos os livros com capa de coroa dão a entender que é uma high fantasy, uma alta fantasia. A gente vai ter uma coisa mais trabalhada, uma fantasia mais épica, guerras e magia e tudo tal. Tecnicamente, esse é um livro de alta fantasia. Não se passa no nosso mundo, tem magia e blá 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 blá. Mas passa a imagem errada, porque isso aqui é um reconto de conto de fadas. Então eu optaria por uma capa um pouco mais suave, que desse a ideia justamente de conto de fadas, uma coisa mais lúdica, porque não é uma história adulta, não é uma história... Tem até aqui uns temas meio pesados, mas a real proposta é ser um reconto da Branca de Neve. Então você vender esse livro com uma coroa aqui é você acabar sugerindo que ele é algo a mais do que realmente não é. E isso acaba se relacionando com outro ponto que eu não gostei dessa história, que é um reconto de um conto de fadas com uma escrita, não ruim, mas assim, básica, simples, não te traz nada de novo. Você não sente, com esse livro, que tá lendo um conto de fadas. Talvez se a autora tivesse investido mais nisso, eu tivesse gostado mais, porque aí eu sentiria que a proposta do livro não é realmente ser original, não é realmente acrescentar alguma coisa na sua vida. É só você passar o seu tempo lendo um conto de fadas legal. Só que a escrita não é de conto de fadas, a escrita não tem aquela coisa de novo, de mágica. Talvez se a Laini Taylor, com a escrita do Estranho Sonhador, tivesse escrito isso aqui, talvez fosse melhor. Entendem o que eu quero dizer com escrita de contos de fada? Aí acabou que foram várias decepções diferentes, de vários lados, para com esse livro aqui. Enfim, várias questões. Aí, 3 estrelas é a minha nota final para esse livro. Voltando pro 3,5, eu li também George, escrito por Alex Gino e traduzido pela Regiane. Foi traduzido pela Regiane Vinarski. Esse é um livro infanto-juvenil. Ele tem 140 páginas. Ele é um livro muito objetivo e certeiro no ponto que ele quer trabalhar. George é uma menina que nasceu um menino e que vai ter toda essa motivação para se descobrir como trans através de uma peça de teatro da escola. Nessa peça, George vai querer fazer o papel da Charlotte, a aranha. E isso vai juntar com todas as confusões e questionamentos que George está tendo nesse momento para se descobrir como trans. E aí, eu dei 3,5 para esse livro porque eu me senti muito conflituoso com o fim dessa leitura. Ele é um livro que sabe onde ele quer chegar e ele acerta nesse ponto e bate nessa tecla e tá beleza. Mas eu ainda sinto que o livro desperdiçou a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais em algumas questões. Eu queria gravar um vídeo só pra ele porque eu queria conversar, mas eu tô sinceramente com muito medo de não abordar essas questões da forma que eu gostaria, acabar me atrapalhando, acabar falando merda e saindo um vídeo super ruim. Mas eu acho que cada página desse livro aqui pode ser super discutida. Eu literalmente li a primeira página e mandei pro Iago, já quero fazer um vídeo sobre esse livro, porque já tenho o que falar. É um livro muito bom, ele é muito suave. Tá? Eu super recomendo ele, tá, gente? Pra crianças, pra adolescentes até. É um livro que eu vejo com muito otimismo no sentido de abrir o diálogo. Ele é um livro que pode se fazer as crianças de se sentirem confortáveis pra tocar nesse assunto com os pais. Ou com outro responsável, enfim. Ih, gente. O Twitter tá falando que eu sou transfóbico, então eu não posso gostar desse livro, então... Ih, deu erro. De qualquer forma, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu posso arquitetar isso melhor. Mas, para efeitos desse vídeo aqui, eu super recomendo essa leitura. Ela é muito rapidinha, eu li de um dia pro outro. Isso porque eu ainda enrolei, eu podia ter lido direto. Fiquei muito feliz de ter feito essa leitura e ele, em contraponto a Garotas de Neve e Vidro, me tirou um pouco da ressaca. Então, tá passando por ressaca? Leia George. Infelizmente, eu sinto que esse tipo de discussão ainda é muito grande lá fora, né? A julgar por esse livro ser um livro internacional, ele ser publicado nos
Estados Unidos originalmente. Aqui no Brasil a gente ainda não tá discutindo sobre isso, principalmente com as nossas crianças, e isso me deixa muito triste. A gente cresceu numa cultura ocidental dominada pela igreja e aqui no Brasil a situação tá muito pior nesse sentido. Esse livro aqui e essa discussão tá sempre sendo mascarada como proteger as crianças, quando na verdade não é proteção, é só mais uma forma de oprimir. Então a gente que entende um pouco mais esse tipo de assunto e que estamos dispostos a conversar, a gente já pode começar a fazer o trabalho de formiguinha, indicando esse livro, lendo esse livro, iniciando esse tipo de discussão com as crianças. E aí, quem sabe um dia a gente torna o mundo melhor, não é mesmo? Eu vou entrar agora no último livro, que é o pior livro que eu li nesse meio tempo, e vocês já devem estar notando que tá faltando um título aí, não é? É ele mesmo. Juntos Somos Eternos, do Jeff Zentner, traduzido pelo Guilherme Miranda. Esse livro veio no Turista Literário, estava parado na minha estante há algum tempo, e eu resolvi botar na votação da maratona e vocês escolheram pra eu ler durante a maratona, né? Sei que vocês não aguentam mais eu falar sobre esse livro aqui. Tem bastante comentários meus sobre ele no vlog da maratona. Eu já lancei uma resenha de quase meia hora discutindo esse livro aqui com vocês, então eu prometo não me alongar muito, mas depois desse tempo todo eu tenho algumas coisas a complementar, que obviamente vão fazer muito mais sentido se você já tiver assistido aos outros 2 vídeos. Então se você ainda não viu, pode ser que fique um pouco deslocado. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, dei meia estrela para esse livro, como vocês bem sabem. É um YA contemporâneo que vai tratar muito sobre o tema religioso e no fim ele acaba fazendo uma propaganda religiosa. Diante disso tudo, muitas pessoas vieram me criticar dizendo que eu li o livro e interpretei que a postura é crítica, que na verdade ele faz uma crítica à religião. E aí vamos lá, existe... Vou até largar o livro que eu tô com raiva. Assim que eu acabei de fazer essa leitura, eu procurei resenhas de pessoas. E não demorou muito, na verdade foi menos de 1 minuto, porque era a segunda ou a terceira resenha, no Scoob e no Goodreads de pessoas falando que esse era um livro de fé. E aí assim, ou o livro ele mantém uma postura crítica à religião, ou o livro é um livro de fé. E aí eu vou comparar com uma coisa que é próxima à minha realidade, que eu posso trazer aqui pra vocês, que é Spotlight. Trouxe até o livro aqui. Spotlight, Segredos Revelados é um filme que é baseado nesse livro aqui, mas eu não li o livro, só assisti ao filme. Esse livro vai focar falando sobre o escândalo de casos de pedofilia na Igreja Católica. Quando você termina de assistir Spotlight, você não sai do cinema sentindo que esse é um filme sobre fé. Você sai do cinema sentindo raiva, porque é um filme que denuncia abusos infantis da Igreja Católica, que a Igreja, entre aspas, permite, porque ela naturaliza e ela não faz nada efetivamente contra esse tipo de comportamento. Ou algum de vocês terminou de assistir Spotlight e falou, me senti mais próximo de Deus depois desse filme. Porque foi esse tipo de comentário que você encontra em resenhas sobre Juntos Somos Eternos no Scoob e no Goodreads. Você pode fazer esse exercício e bota aí nos comentários quanto tempo você demorou pra achar uma resenha que cita Deus, Jesus e não sei o que lá, falando que é um livro de fé, falando que se sentiu mais próximo de Deus depois de ler Juntos Somos Eternos. Faz esse exercício, bota aí quanto tempo você demorou pra encontrar esse tipo de resenha. E é justamente isso que eu queria alertar com aquele vídeo, de que se você leu o livro e achou que o Jeff Zentner teve uma postura crítica religiosa, e eu e outras pessoas lemos o livro e achamos que o livro faz uma propaganda religiosa, vocês leram o livro de forma errada? Eu li o livro de forma errada? Ou é uma terceira opção que é a que eu bati na tecla de que o Jeff Zentner não soube trabalhar os temas e não trabalhou de forma responsável se tratando de um livro jovem? E aí foi muito engraçado porque na resenha eu acabei falando um pouco sobre a minha história, comentando sobre o meu pai e tudo tal, e eu sabia que ia causar esse tipo de comentário e eu tenho que revelar, eu fiz um experimento social com vocês, porque uma das grandes coisas que o livro traz, a grande conclusão que o livro traz, é de que o personagem principal ele é bonzinho porque a fé dele é boa. A do pai, que é pastor, é pedófilo, a fé dele é errada. A da mãe, que é submissa ao pai, a fé dela é errada. A do pai, do amigo dele, que era abusador psicológico, homofóbico e babaca, a fé desse homem é errada. Só a fé do personagem principal é a certa, e por isso ele é um bonzinho. Não é a ética, não é o caráter, não é senso de justiça, não é senso de cidadania, é a fé. E a conclusão que o livro acaba passando é que as pessoas com a fé errada, a gente deixa lá pra lá, não é? Vai fazer o quê? Elas não são religiosas de verdade, elas só usam o nome de Deus levianamente. E eu usei o exemplo do meu pai, e justamente vocês me provaram o ponto que eu justamente critiquei no livro. Dessa coisa do personagem principal apontar o dedo e falar, ele não é religioso de verdade, mas eu não vou fazer nada contra ele. E muitos de vocês vieram no comentário falar, mas o seu pai não é religioso de verdade, ele usa a palavra de Deus levianamente. Galera, eu critiquei essa postura
E vocês vieram fazer a mesma coisa aqui? E justamente é isso que a gente precisa abrir o olho, porque se você convive num ambiente religioso que é opressor em qualquer nível, e você não compactua, entre aspas, com esse comportamento, você precisa fazer alguma coisa contra ele. Normatizar, ignorar e falar, deixa ele porque a fé dele é errada, não traz um mundo melhor. E principalmente não impede essas pessoas de conseguirem a opressão que elas tanto desejam. Acho que eu não comentei que esse livro veio no Turista Literário. E nesse dia de resenhas de Goodreads e de Scooby, eu confesso que eu ri bastante. Porque no meio dessa caça, infelizmente eu vou ter que falar sobre isso, gente, porque assim, não consigo segurar as coisas pra mim. Eu encontrei uma que era muito sincera, de uma pessoa que deu 5 estrelas e favoritou Juntos Somos Eternos, e colocou na resenha que era uma pena o livro não ter nenhum personagem gay, e realmente o livro não tinha nenhum tipo de diversidade, e só aí eu já parei falando, interessante, as pessoas batem na tecla de que todo livro tem diversidade, mas vamos favoritar e dar 5 estrelas para um livro que não tem nenhuma diversidade? Estranho, mas vamos continuar a leitura da resenha. Continuando essa mesma frase, a pessoa fala que é uma pena não ter nenhum personagem gay, mas que foi uma ótima representatividade para mostrar como o garoto branco, hétero e cis sofre numa família religiosa. Então era isso que a editora seguinte estava falando, que ia colocar diversidades nos livros, né? Realmente, a representação de homens brancos, cis e héteros tá em falta. A editora seguinte, agora eu te entendo completamente. De verdade, tem umas pérolas desse tipo, eu convido vocês novamente a ler as resenhas desse livro, e nesse meio tempo provavelmente você vai encontrar a resenha do próprio Jeff Zentner, que é o autor, e avaliou o próprio livro com 5 estrelas, e fez uma resenha pro próprio livro. Eu queria ter esse amor próprio, essa autoconfiança, gente. Eu tô realmente precisando. De qualquer forma, eu fiquei muito feliz com a resposta de vocês com esse vídeo. Quero falar que a gente vai continuar sendo crítico, a gente vai continuar fazendo as leituras e trazendo os nossos pensamentos verdadeiros, que não iniciou com Juntos Somos Eternos e para alguns pode parecer que se iniciou, mas não, a gente sempre teve essa postura, sempre falei as coisas que eu penso com Dias de Despedida, com Por Lugares Incríveis, com Apenas um Garoto. Todos esses livros são livros adolescentes que têm críticas, e eu só queria alertar vocês que são livros para públicos jovens e a gente tem que tomar cuidado com eles. Não adianta você com 30 anos de idade ler um livro que é para público jovem e achar que tá tudo bem, sendo que você não parou 2 segundos para pensar como isso vai afetar o jovem, porque ele é o público-alvo. Então, você com 30 anos, com um emprego, morando sozinho no conforto do seu lar, lendo sobre um garoto que morreu para não sofrer abuso da família, e isso não te afetou, tá tudo ótimo, mas como um jovem, um garoto que passa pelas mesmas coisas, que sofre por causa das mesmas situações que esse personagem vai passar, como ele vai lidar com essa situação? Então, eu achei muito infeliz esse livro, realmente. Eu comentei que veio no Turista Literário, eu acho que faltou essa informação. Durante a leitura e durante o vlog, eu acabei gravando uns clipezinhos pra adicionar no vlog, mas que não ficou na versão final porque deram muitos vídeos e ia ficar mais enorme do que o vlog já estava. Mas eu gostaria de reproduzir um aqui pra vocês, que é o sentimento que esse livro me trouxe em um momento específico da história. Aí eu gravei isso aí. Página 150, e o único final aceitável para esse livro é todo mundo morrendo porque eles são extremamente insuportáveis. E eu acho que isso resume bem o sentimento do quão torturante foi essa leitura. O livro fala muito sobre provação de Deus, e eu acho que essa aqui foi a minha. Essas foram as minhas leituras nesse tempo de isolamento social, de coronavírus, de mudança e de o mundo está um caos. Me deixem nos comentários o que vocês estão lendo nesse tempo, se vocês estão saudáveis, se vocês estão bem, como vocês estão se sentindo, enfim, a gente tá conversando bastante sobre isso. E eu confesso que eu só gravei esse vídeo depois que vocês me deram uma animada de continuar com o canal e de perceber que vocês se importam muito com a gente. Enfim, que a gente tem uma parceria aqui, a gente não faz vídeos só pra ser famosinho na internet e arrancar dinheiro de vocês quando vocês compram com os nossos links da Amazon. Uma coisa que eu esqueci de fazer no primeiro vídeo de leituras e que eu gostaria de fazer aqui com vocês é de mostrar quais livros eu li e não vou querer continuar na estante. Dessa forma eu acho que vou estimular vocês a verem que não é necessariamente só porque a gente odiou um livro que a gente vai doar. Às vezes a gente lê o livro, sabe que não vai reler ou não faz sentido ter ele aqui em casa e quer passar pra frente. E eu queria passar a conversar sobre isso com vocês nos vídeos de leitura pra vocês verem que às vezes eu gosto de um livro e não quero ficar com ele aqui. Então do vídeo de leituras passado eu esqueci de comentar que Nevermore eu li, eu gostei, mas eu não vou querer ficar com ele, então eu vou doar, vou trocar por Scooby, enfim, vou me desfazer. Desse vídeo de leituras é obviamente Juntos Somos Eternos, eu quero passar longe desse livro. E Garotas de Neve e Vidro, se o Iago concordar, porque esse livro é nosso, uma vez que veio no Turista Literário e a gente
dividir as contas. Então se ele concordar, esse vai aqui também. E o destino da número 10, eu vou esperar completar a coleção pra ver o que eu vou fazer com ela inteira. Eu não quero ficar doando livro por livro não, mas tá aqui na mira. Em breve esse aqui vai. E pra encerrar esse vídeo, eu gostaria, além de pedir pra você se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar e etc, etc, gostaria de deixar um pensamento aqui com vocês pra fazer vocês refletirem um pouco. E eu vou parafrasear, é assim que se fala, eu vou parafrasear Alvo Dumbledore e dizer que é preciso muita coragem pra enfrentar os inimigos, mas precisa de mais coragem ainda pra enfrentar os amigos. Então que a gente possa ser como o Neville. Até o próximo vídeo, gente. Até lá. Tchau.